Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto e nesse vídeo nós faremos a resolução da questão número 3 do segundo exame de qualificação da UERJ, lá do ano de 2019. Lembrando que essa questão número 3 é a questão da etapa interdisciplinar da prova da UERJ. Para quem não sabe, a prova da UERJ é dividida em várias etapas, uma de matemática e tem uma outra que é chamada de interdisciplinar, que, como o próprio nome já diz, tem uma questão, de todas as matérias aí que vocês têm de estudar. No caso da de matemática, foi essa que está aparecendo aí para vocês. Essa questão, galera, ela começa com um texto que fala assim: juros e taxas de financiamentos imobiliários explodem em dívida real. Os financiamentos imobiliários surpreendem os clientes. Ao longo do tempo, os juros e as taxas de correção monetária de seus empréstimos fazem com que os valores de suas dívidas reais sejam bem mais altos do que o esperado. Esse aumento é expresso pela metáfora contida no verbo explodir. Então, galera, esse texto aí que foi fornecido a gente, ele não dá nenhuma informação relevante, para a questão de fato. A questão mesmo vai começar agora, falando assim: considere que, após o pagamento de 24 parcelas mensais de R$ 1.000, mais os juros e taxas estabelecidas pelo banco, um cliente esperava que a sua dívida real fosse reduzida em R$ 24.000. Porém, a redução foi de R$ 16.000. Em relação a R$ 24.000, o valor de R$ 16.000 representa um percentual que está mais próximo de. Gente, toda questão de prova, qualquer questão de matemática, a primeira coisa que você tem que fazer é se perguntar: essa questão é uma questão sobre que parte da matemática? Ele está perguntando aqui sobre esse valor aqui, de 16 mil. Ele representa quanto em relação a 24 mil? Ele quer saber um percentual. Percentual, galera, a gente tem que começar a conversar sobre porcentagem. O que é a porcentagem? A porcentagem nada mais é do que você trabalhar com uma fração. Uma fração que todo mundo sabe o denominador. Esse denominador vai ser 100. Então, se você tem um número por cento, você tem nada mais do que esse número sobre 100. No caso aí, 30%, a gente tem 30 sobre 100. Galera, o que é uma fração? A fração é você pegar um valor, um objeto, alguma coisa, e dividir pelo número que está embaixo, no que a gente chama de denominador, e utilizar dessas partes que você vai ter a quantidade representada pelo número de cima, pelo numerador. Por exemplo, se você tem 3/4, você pegou um valor, dividiu em 4 partes e está usando 3 dessas partes. Aqui é a mesma coisa, só que ao invés de 4, você está usando em 100 partes. Tá? Pensando assim, quando que eu vou ter o total, o valor total? Quando você tiver 100%. Quando você dividir em 100 partes e você utilizar as 100 partes. Então, galera, sempre que você falar de 100%, você está falando do valor todo, tá? Porque aí eu vou ter 100 dividido por 100, que é a mesma coisa que uma unidade completa, tá? Por exemplo, se eu estiver considerando 40, 40 é o meu total, a gente tem que esse 40 é o 100% do problema. O 20, ele vai ser o quê? 50%. Porque 50% é a metade. Essa porcentagem, galera, ela sempre vai ser uma parte do todo. Se eu falo 30%, você tem os 100%, 30% é um pedacinho disso. 50% é outro pedaço. Só que aí a gente lembra que 50% é sempre a metade. E assim por diante. O que o problema está falando é em relação a 24 mil. Galera, quando ele fala em relação a 24 mil, você tem que considerar o seu 24 mil como se fosse os 100%, o total.
ele quer saber, esse 16 mil é quantos por cento de 24 mil? O 16 mil ele corresponde a uma parte, né? Não é a metade, é um certo valor. Ele quer saber justamente que valor é esse. Galera, a gente vai resolver isso com uma regrinha de 3. O seu 24 mil vai estar para 100%, assim como o 16 mil, que é uma parte, vai ter uma porcentagem desse valor. Você quer saber justamente essa porcentagem, tá? 16 mil vai ser um pedaço, uma parte do total. Gente, sempre que você estiver trabalhando de porcentagem, a sua regra de 3 vai ser diretamente proporcional. Então, basta você multiplicar, né, os valores de forma cruzada. Esse 24 mil você vai multiplicar o x, então você vai ter 24.000x, e o 100 você vai multiplicar o 16 mil, tendo aqui, né, 1.600.000. 24 mil está multiplicando, galera, eu posso passar para o outro lado da equação, dividindo. Lembra, essa quantidade de zero aqui a gente pode cortar. Se você tem 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo, né, no final do número, você pode cortar essas quantidades iguais. Ou seja, vai nos sobrar 1.600 dividido por 24. 1.600 dividido por 24 vai dar 66,66666, ou seja, uma dízima periódica, né? Ele falou qual é um percentual mais próximo. Das opções que eu tenho, o número mais próximo de 66,666 é o 67%. Ou seja, se você pegar 24 mil, dividir em 100 partes, junta 67 delas, você vai ter aí aproximadamente os 16 mil. Beleza? Galera, se você ficou com alguma dúvida, teve alguma dificuldade, coloca aí nos comentários para mim, por favor. E também me diz se existe alguma outra prova que você quer que eu resolva aqui. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.